Bom dia, bom dia, tudo bem, minha gente? Muita saudade de vocês. Espero que esse vídeo encontre vocês com bastante saúde, todo mundo fazendo isolamento social com bastante responsabilidade, para a gente voltar à nossa vida normal novamente, porque não tá fácil para ninguém. Eu imagino que vocês devem estar tudo ficando doido, trancado dentro de casa. Pelo menos assim, espero que todo mundo esteja trancado dentro de casa, tá? Galera, vamos voltar então para as nossas atividades, né, mesmo à distância, voltar para o nosso trabalho histórico, trabalhar um pouquinho da história do Brasil, né, entrando agora no segundo reinado, tá? Vocês devem se lembrar que eu falei para vocês há uns 2 meses atrás, né, antes do início dessa pandemia, desse isolamento social, a gente trabalhou o período regencial, eu comentei com vocês que foi o período mais conturbado da história do Brasil. E muito conturbado por quê? Porque a gente teve lá, ao final do primeiro reinado, a renúncia do Dom Pedro I, deixando seu filho, que seria futuramente Dom Pedro II, como herdeiro. Só que o Dom Pedro só tinha 5 aninhos, tá? Então, entre 1831, quando a gente tem lá, né, a renúncia do Dom Pedro I, até 1840, 9 para 10 anos, tá? A gente tem o assim chamado período regencial. Um período onde a gente vai ter o Brasil sendo governado pelos regentes, onde cada um puxava a sardinha para o teu lado, cada um defendia os seus interesses regionais, os seus interesses muitas vezes até mesmo pessoais, deixando para trás o interesse da nação, o interesse do Brasil como um país, tá? E isso vai gerar um momento mais conturbado da história política nacional, talvez, né, com a exceção de hoje, né, com essa balbúrdia toda que a gente está, né, passando nesse momento, que vocês sabem muito bem. Talvez, quem sabe, daqui a alguns anos tem alguém no meu lugar aqui falando, né, desse momento histórico como um momento mais conturbado da política nacional. Mas hoje a gente pode dizer que o período regencial ele foi o mais conturbado, né? Graças a essa descentralização, graças a esses regentes, cada um defendendo seus próprios interesses, aquelas várias revoltas que a gente teve nesse período, Cabanagem, Balaiada, Sabinada, e principalmente aquela que a gente se aprofundou mais, que foi a Revolução Farroupilha, ou a Guerra dos Farrapos, lá no Rio Grande do Sul, tá? Tudo isso vai gerar um processo de insatisfação da elite brasileira, principalmente, de boa parte da população, mas principalmente da elite, né, que não via seus interesses sendo favorecidos. E essa elite, a gente já comentou isso lá atrás também, vai se dar principalmente com os 2 partidos políticos que começam a se desenvolver ali no período regencial e que vão dominar a política nacional durante todo o segundo reinado, que eram os partidos liberal e o partido conservador. Tá? Ao final do período regencial, o Partido Conservador ele estava praticamente governando, tá? O que obviamente deixava o Partido Liberal como oposição, querendo se ascender para o poder. Se aproveitando daquela descentralização do poder, de todas as revoltas, né, usando como argumentação o fim dessas revoltas, principalmente da Farroupilha, né, que vocês lembram que durou 10 anos, 5 anos ali no período regencial e adentra ainda mais 5 anos aqui dentro do segundo reinado, o Partido Liberal consegue, vamos dizer assim, atiçar a população para solicitar o quê? A maioridade legal do Dom Pedro II para ele assumir o cargo de imperador, tá? E com o apoio do Partido Liberal e de boa parte da população, a gente vai ter o golpe da maioridade, tá? O que foi o golpe da maioridade? O golpe da maioridade vai ser quando o Dom Pedro II é considerado maior de idade, né? Antes ainda dos 15 anos, ele ainda tinha 14 anos, quase completando 15 anos, ele é considerado maior de idade, consequentemente ele passa a assumir o título de imperador do Brasil e mesmo com toda a sua inexperiência, né, pelo menos política, governamental, ele passa a governar o Brasil a partir do golpe da maioridade. E aqui a gente vai começar a dividir um pouco a história do segundo reinado, tá? Primeiramente, hoje, a gente vai trabalhar um pouco da política interna, ou toda praticamente política interna desse período, e vamos entrar, né, vamos dar uma adentrada aqui na política externa, deixando para a semana que vem a gente terminar ela com a Guerra do Paraguai, tá? Mas inicialmente vamos falar aqui desse período, né, da política interna nacional, que se divide em 3 períodos bem distintos aqui dentro do segundo reinado. O primeiro período ele vai aqui de 1840 a 1847,
que ainda é um período de instabilidade política, tá? Aquela mesma instabilidade que veio lá do período regencial, aquelas disputas pelo poder, principalmente entre Partido Liberal e Partido Conservador, ambos formados pela aristocracia agrária, pela aristocracia cafeeira que está se desenvolvendo nesse período aqui e que a gente vai ver que vai dominar todo o sistema econômico nacional, principalmente no estado de São Paulo, e economicamente sendo mais forte, vai dominar toda a política nacional até basicamente os anos 30, tá? Com a ascensão do Getúlio Vargas, a gente vai ver isso mais para frente. Essa instabilidade ela permanece aqui durante esses primeiros 7 anos do governo do Dom Pedro II, tá? A estabilidade política só vem em 47 e vai perdurar até mais ou menos 1870. Então, professor, o que aconteceu aqui em 1847 para a gente ter uma estabilização política, tá? A gente vai ter a criação do parlamentarismo às avessas, que vai ser um sistema político criado pelo Dom Pedro, que eu já vou mostrar para vocês, que vai conseguir satisfazer os dois lados, tanto o Partido Liberal quanto o Partido Conservador, que vão governar juntamente com o Dom Pedro, tá? Mas antes disso, por que, professor, que a partir de 1870 essa instabilidade vai para o saco e a gente vai ter entre 70 e 89 o período de decadência do segundo reinado? Porque a partir de 1870 a gente começa a ter mais fortemente no Brasil, primeiro, os movimentos abolicionistas e ao mesmo tempo as ideias republicanas começando a se fortalecer. Os primeiros partidos republicanos, Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Rio-Grandense, Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Gaúcho, assim por diante, começam a pipocar. Tudo bem, não são partidos que participam da vida política nacional, mas já são organizações políticas que estão querendo se ascender e, logicamente, acabar com o Império e implantar uma república no Brasil. Então, a partir de 1870, tanto os movimentos abolicionistas, que a gente vai estudar mais para frente, quanto o surgimento dessas ideias republicanas, vão começar a gerar uma instabilidade política novamente, que vai acabar levando à decadência e, obviamente, ao golpe republicano no dia 15 de novembro de 1889, dado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que a gente vai ver daqui a algumas aulas, tá? Mas, Adriano, você estava falando que a política nacional, ela se estabiliza aqui no segundo reinado a partir de 1847. Como? Através do sistema criado pelo Dom Pedro chamado de parlamentarismo às avessas. O que seria isso? Para a gente entender o parlamentarismo às avessas, galera, primeiro a gente tem que entender o parlamentarismo clássico, o parlamentarismo esse criado pelos ingleses, que a gente já estudou ali, quando a gente trabalhou ali na sociologia, que eu falei para vocês da Revolução Industrial, antes dela até mesmo das revoluções burguesas, lembra? Com a Revolução Burguesa, a Revolução Gloriosa, a gente teve o quê? A ascensão da burguesia para o poder na Inglaterra, burguesia essa que toma o parlamento e implanta o parlamentarismo monárquico, e é isso que a gente vai falar, tá? Para fazer depois uma analogia, uma comparação com o que seria o parlamentarismo brasileiro aqui, do nosso segundo reinado, que seria o parlamentarismo às avessas. As avessas você já viu que não tem muito a ver com o inglês, tá? Mas obviamente foi usado como base. Então, para a gente fazer uma comparação, vamos lá, como é que funciona o parlamentarismo inglês até hoje? Desde lá da Revolução Gloriosa até mesmo hoje, a gente tem primeiramente o povo, toda a população inglesa, ela faz o quê? Ela vota nos seus representantes. Seus representantes a representam dentro do parlamento, tá? Esse parlamento escolhe um indivíduo dentro dele que será o primeiro-ministro. Professor, o que é o primeiro-ministro? O primeiro-ministro é o chefe do poder executivo. No nosso sistema político seria equivalente ao presidente da república, tá? Esse primeiro-ministro tem que ser aprovado pelo rei, Então, indicado pelo parlamento, o primeiro-ministro aprovado pelo rei passa a ser o chefe do poder executivo, tá? Então, resumindo, população, o povo, elege seus representantes, tá? Os parlamentares. Esses parlamentares escolhem um indivíduo dentre eles que será o primeiro-ministro, que, aprovado pelo rei, passa a exercer o cargo de chefe do poder executivo.
Já aqui no Brasil, dentro do nosso parlamentarismo às avessas, a gente tem aqui, ao invés do povo, quem que vota no Brasil? Somente a aristocracia. Afinal, gente, aqui ainda existia, ainda estava em vigor a Constituição de 1824, a Constituição da Mandioca, lembra? Por que Constituição da Mandioca? Porque aqui só tem acesso a voto, só tem acesso à participação política, ou votar ou ser eleito, aqueles que possuíam terra. Quanto maior a quantidade de terra que essa pessoa possuía, ela tinha direito a voto. Se eu tenho mais terra, eu posso ser candidato a vereador. Se eu tenho mais terra, a prefeito, mais terra, a governador, e assim sucessivamente. Quanto maior a quantidade de terra, maior a participação política aqui da população brasileira dentro da Constituição de 1824. De novo, nossa primeira Constituição, a Constituição da Mandioca. Então aqui a gente tem a aristocracia votando e criando o seu parlamento. O parlamento esse formado por quem? Partido Liberal, Partido Conservador. Só existe esses dois partidos. Mas Adina, se a aristocracia que vota, é só a aristocracia também que faz parte do parlamento, não é? Exatamente, isso é uma coisa legal da gente guardar, tá? Tanto o Partido Liberal quanto o Partido Conservador fazem parte da mesma classe social. É a aristocracia agrária, na sua grande maioria cafeeira, tá? Essa aristocracia é que vai governar o Brasil. Ah, mas então por que a gente tem dois partidos diferentes? Apesar de fazerem parte da mesma classe social, né, eles pensavam de formas diferentes como governar. O Partido Liberal mais progressista, mais moderno, com as ideias mais modernas, até mesmo muitas vezes pensando ou tentando, né, o impulso de um processo de industrialização no Brasil. Já o Partido Conservador, como o próprio nome já diz, conservando mais as tradições, mais aquela coisa de investimento na exploração de matéria-prima, do café, por exemplo, e assim sucessivamente. Então, voltando aqui, começando de novo aqui, parlamentarismo às avessas. Essa aristocracia elege o seu parlamento, Partido Liberal e Conservador, tá? E para por aqui. Você vê que a seta, diferentemente aqui do parlamentarismo inglês, que a gente tem uma ligação, o povo elege o parlamento elege o primeiro-ministro aprovado pelo rei, ou seja, vai de baixo para cima. Aqui não, aqui a gente só tem o que? A aristocracia elegendo o parlamento. A partir daqui é invertido, é o imperador que vai eleger ou vai indicar um gabinete. O que seria esse gabinete, galera? Seria basicamente hoje os nossos ministérios, tá? Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Cultura e assim por diante. Então são vários indivíduos que são escolhidos pelo imperador para governar ou para ajudar ele a governar o Brasil. E dentro desse gabinete tem um indivíduo que era o chefe de gabinete, que seria basicamente o primeiro-ministro, que administraria o Brasil, seria o chefe do poder executivo. Então quer dizer que é o chefe de gabinete ou o primeiro-ministro brasileiro que governa o Brasil? Não, tá? Lembrem-se, o Brasil é uma monarquia parlamentar, porém absolutista disfarçada. Isso vai ser retomado aqui, que foi criado pelo papai do Dom Pedro II, Dom Pedro I, tal do poder moderador, que vai ser reconstituído aqui pelo Dom Pedro II, tá? Para quem não lembra o que foi o poder moderador, foi um quarto poder criado pelo Dom Pedro I, dentro da Constituição de 1824, que dava somente ao imperador o poder de intervir nas outras três esferas de poder, do poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Então o poder moderador, mesmo fazendo parte de uma monarquia parlamentar, dava poderes absolutos ao imperador. Por isso que eu sempre falo para vocês que a gente, apesar de viver, nesse período, viver uma monarquia parlamentar, na prática era uma monarquia absolutista, graças ao poder do poder moderador, uma monarquia absolutista disfarçada de parlamentar, tá? Então, novamente, a aristocracia elege um parlamento, tá? Formado por Partido Liberal e Partido Conservador. De cima para baixo vem o imperador, se utilizando do quê? Do poder moderador, que elege um gabinete, indica um gabinete
de ministros que vão governar o Brasil junto com o chefe de gabinete, o primeiro-ministro. Mas, Adilão, como é que isso gerou um processo de estabilização política? Vai gerar porque esse gabinete, ora era formado por liberais, ora era formado por conservadores. Essa foi a grande sacada do Dom Pedro II, quando ele cria o parlamentarismo às avessas, se utilizando novamente do poder moderador. Ele vai fazer uma alternância no gabinete entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então vamos dizer, em 1847, quando ele cria o parlamentarismo às avessas, ele vai criar um gabinete formado somente por liberais, tá? Então os liberais governam um ano, governam 2 anos. A hora que ele começa a perceber, né, que os conservadores estão muito sassaricando, estão muito inquietos, estão querendo se acender no poder de novo, o que ele faz? Ele desmancha um gabinete formado por liberais e forma um gabinete somente por conservadores. Esse gabinete governa 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos. Ele faz o quê? Muda novamente por liberais, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, troca novamente por conservadores. Ou seja, ele vai alternando toda hora os partidos políticos. E por que isso vai gerar uma estabilização? Porque todo mundo queria estar nas graças do imperador. Por quê? Porque se eu faço parte do gabinete, se eu sou do Partido Liberal e o conservador está lá de fora, só querendo ferrar com a vida pública, com a vida política, querer só defender os seus próprios interesses, vai fazer com que o imperador fique pistola da vida. E esse imperador pistola da vida não vai indicar você, que é uma oposição muito ferrenha, para o gabinete, de repente, na próxima mudança desse gabinete. Então isso fazia com que a gente tivesse uma diminuição da oposição política, mesmo a gente tendo lá visões muito diversas entre liberais e conservadores. No momento que você tem o liberal no poder, o conservador está como oposição, mas uma oposição mais amena. E vice-versa, quando o conservador está lá, o liberal está em oposição, mas também uma oposição muito mais amena. Para quê? Para satisfazer as vontades do imperador e, consequentemente, ele poder participar do próximo gabinete, da próxima vida política, do próximo período da vida pública brasileira. Tá? Então, gente, de novo, 1840 a 47, o início do governo e instabilidade política. De 47 a 70, um processo de estabilidade gerado pelo parlamentarismo às avessas, a alternância no gabinete entre o liberal e o conservador. E a partir de 1870 até 89, a gente passa pelo período de decadência, que a gente vai estudar futuramente, tá? Entenderam até aqui? Tranquilo? Saindo da política interna, vamos só dar uma entradinha, uma introduçãozinha aqui na política externa, tá? Falando sobre a tal da questão Christie, bem rapidinho, gente. A questão Christie foi o quê? O rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra, que vai ocorrer no ano de 1861, tá? Mas, Adinã, a Inglaterra não era a maior potência do mundo nessa época? Por que o Brasil vai romper suas relações diplomáticas com a Inglaterra? É isso que a gente vai ver agora, tá? Resumidamente, bem rapidinho, para a gente fechar a aula de hoje, tá? A Inglaterra, ela vai enviar para cá um diplomata conhecido como Christie. O nome dele era Christie, tá? Por isso que a questão vai ficar conhecida como a questão Christie, tá? O Christie, ele era reconhecidamente um diplomata inglês que era enviado para países onde a Inglaterra queria arrumar alguma treta, ou tal, que a Inglaterra estava insatisfeita por causa de alguma coisa. E a Inglaterra, ela estava pistola com o Brasil, ela estava puta com a gente. Estava puta por quê? Porque as nossas importações de produtos ingleses estavam diminuindo. O Brasil estava diminuindo a importação de produtos ingleses. Mas por quê? Porque a gente estava aumentando a importação de produtos norte-americanos. Lembra que eu falei para vocês? Desde lá do nosso processo de independência, quem foi o primeiro país que foi lá e reconheceu a independência do Brasil? Os Estados Unidos. Por quê? Porque eles tinham seus interesses na América, tá? A ideia lá da América para os americanos, lembram disso? Então, isso vai gerar o quê? Um aumento, vamos dizer assim, das relações comerciais, desculpa galera, entre Brasil e Estados Unidos e, consequentemente, uma diminuição, né, dessas relações com a Inglaterra, que era o nosso maior exportador de produtos, tá? A gente importava muito mais produtos da Inglaterra do que qualquer outro país do mundo. Chegou o momento
pelos acordos políticos, pela própria proximidade, né, dos Estados Unidos, que torna o produto mais barato, pelo transporte mais barato também, né, a gente começa a importar muito mais produtos norte-americanos do que ingleses. Isso gera uma insatisfação na Inglaterra, que manda o Christian aqui como embaixador para começar a fazer o quê? Pressionar o Dom Pedro, tá? Só que o Dom Pedro não era muito fácil. O Dom Pedro, apesar de ser um governante brasileiro, e hoje a gente fica muito com o rabinho no meio das pernas, com o meio dos Estados Unidos ou das grandes potências, o Dom Pedro não era muito de, vamos dizer assim, de baixar a guarda para esses caras não, tá? O que aconteceu? O Christian veio para cá e o Christian logo de cara arruma a treta com o Dom Pedro. Por quê? Vai ter um navio inglês que vai chegar no porto do Rio de Janeiro e depois de meses no mar, né, a gente sabe muito bem, marinheiro vai fazer o quê? Foram tudo pra putaria. Os caras foram pra putaria e arrumaram uma puta de uma treta lá no puteiro. Brigaram, aquele cacete todo, um monte de inglês foi preso, tá? E isso vai gerar a primeira crise entre o Christian e o Dom Pedro. Por quê? Porque lá nos tratados de 1810, lá no início do nosso processo de colonização, quando a gente tem lá o Dom Pedro II vindo para cá, abertura dos portos das Nações Amigas, lembra? Fugindo do Napoleão Bonaparte, ali nos tratados de 1810 tinha um artigo que protegia o cidadão inglês em território brasileiro, ou seja, nenhum cidadão poderia ser preso e permanecer preso aqui. Se alguém fizesse alguma cagada aqui no Brasil, algum inglês fizesse alguma cagada aqui, esse cara era preso e entregue às autoridades inglesas, tá? Aí essa galera foi presa e rapidamente o Christian já foi lá querer carcar no Dom Pedro. Dom Pedro já fica pistola dessa primeira vez. A segunda foi um outro navio atacado também no porto do Rio de Janeiro, que galera saiu para o balbúrdia, enquanto isso o quê? Invadiram o navio e saquearam esse navio. O Christian vai até o Dom Pedro, pressionar o Dom Pedro, querendo forçar o Dom Pedro a pagar, né, restituir os prejuízos por esse saque que ocorreu no porto do Rio de Janeiro. O Dom Pedro fica pistola e os dois acabam tendo uma discussão muito ferrenha que acaba gerando o quê? O rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra, tá? Porra, Dina, isso é importante? Cara, isso é importante demais, porque a gente está falando de um país, né, recém-nascido praticamente, Brasil, que acabou de romper as suas relações diplomáticas com a maior potência do mundo naquela época, tá? Lógico, gente, isso não vai durar muito tempo, tá? Daqui a pouquinho a gente já vai ter o início da Guerra do Paraguai, se eu não me engano, em 1864, vocês sabem que eu não sou muito bom de data, daqui a pouco a gente, na próxima aula, vai falar sobre a Guerra do Paraguai, eu vou trazer as datas bonitinhas para vocês. Logo depois do início da Guerra do Paraguai, logicamente a Inglaterra vai ter os seus interesses também na Guerra do Paraguai, a gente vai ver isso na próxima aula, as relações acabam sendo retomadas, tá? Mas aqui deixa muito bem claro duas coisas, tá? Primeiro, e isso é muito importante, esse distanciamento, vamos dizer, comercial que o Brasil começa a ter da Inglaterra e se aproximando cada vez mais de quem? Dos Estados Unidos da América, tá? Isso, óbvio, gera uma insatisfação inglesa que vai acabar gerando esse rompimento das relações diplomáticas entre os dois países. Bom, galera, semana que vem a gente volta então para a política externa, vamos falar então da Guerra do Paraguai e vou aqui dar uma estudadinha, ver se já dá para a gente falar um pouco do café também, beleza? Espero que tenha entendido essa aula, espero que vocês tenham gostado, não sei se ficou bom, espero que sim. Dúvidas, entrem lá no chat, a gente conversa. Galera, saudade demais de vocês, um beijo para todo mundo, espero que esteja todo mundo bem, enquanto antes a gente se encontra. Força para todos, beijão e até mais!